Daniel, infelizmente a gente amplia mais esse assunto porque só no ano de 2024 foram 1.492 feminicídios, esse aumento então de 1% em relação ao estudo do ano de 2023. E para isso a gente vai conversar com a promotora e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público, Ivana Bataclin. Promotora, primeiramente, obrigado por nos atender. Novamente, a gente conversa aqui no NT Sul, tratando de feminicídio. Esses dados que foram revelados pelo Ministério Público, ele, de certa forma, é alarmante? Boa tarde. Boa tarde e obrigada pelo convite. É sempre muito importante falar sobre esse assunto, porque é um assunto emergente, né? Todo dia a gente tem uma notícia lamentável de mortes, morrem 4 mulheres por dia assassinadas no país. Então a gente não pode deixar de falar sobre isso e buscar soluções. Infelizmente, esses números são verdadeiros, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz uma análise de todos os crimes, né? E dá uma ênfase importante nesses crimes praticados contra as mulheres, sobretudo o crime de feminicídio, que vem subindo ano após ano, porque parece que todas as ações que nós temos tomado, né, enquanto Estado, né, no sentido lato, assim, no sentido amplo, não tem dado efeito. A violência tem crescido contra as mulheres e as mulheres cada vez mais estão sofrendo, né, o tipo de violência doméstica e familiar e também as violências nas ruas e sido vítima desse crime que é tão alarmante. O Brasil figura está em quinto lugar no ranking mundial de feminicídios, num ranking de 184 países. Então, é uma posição vergonhosa que a gente fica impactado. E muito triste quem trabalha com isso, né? Ok. Dentro desse estudo, se destaca a maioria das vítimas, né, como mulheres negras entre 18 e 44 anos e quase na sua totalidade são companheiros ou ex-companheiros. E é utilizado muito a arma Uhum, branca. É uma peculiaridade aqui do Brasil, uhum. promotora? Na verdade, isso a gente chama de feminicídio íntimo, né? Esses mais de 80% de feminicídios sendo praticados por companheiros ou ex-companheiros, o que nos deixa mais aterrorizados ainda, porque são as pessoas em quem essas vítimas em algum momento da vida confiaram, né? São as pessoas que deviam proteger. E isso decorre de uma cultura machista, né? De que os homens não aceitam o fim de uma relação, não aceitam uma mulher que não se submete, não aceitam que uma mulher tenha opinião própria e queira fazer as coisas do seu jeito. Então, eles querem impor isso de qualquer modo e acaba esses feminicídios bárbaros. E é importante que tu mencionaste também que mais de 60% das vítimas são mulheres negras, porque a gente tem que ter atenção a esse recorte de interseccionalidade porque esse não é um número de percentual de mulheres negras na população. Então, a gente percebe que elas estão sendo mais atingidas do que as mulheres brancas. E para fazer uma política pública, a gente precisa analisar os números para entender onde é que nós estamos falhando com essa população. Por que as mulheres negras estão morrendo mais? É porque elas não têm o mesmo acesso ao sistema de justiça? Né? É uma pergunta que se faz. É porque essas mulheres negras estão à margem do Estado, não estão conseguindo acessar as delegacias de polícia, os fóruns. Então, a gente tem que questionar isso para poder fazer políticas públicas que alcancem essas mulheres. Ou é porque elas também fazem parte da camada mais pobre da população, que não é atendida pelos serviços de acolhimento, de atendimento, né? Essa mulher não tem outra alternativa, ela não tem um emprego em que ela possa sustentar a si própria e aos filhos. Então, essas coisas são importantes, a gente ter essa interseccionalidade no olhar, né? As mulheres não são todas iguais. As mulheres são diferentes e precisam, assim, ter um tratamento diferente que atenda cada especificidade de cada mulher. E assim é também com as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas, quilombolas,
as mulheres idosas, né? Mulheres idosas sofrem muita violência de gênero por parte dos filhos, né? Ah, ah, quando a gente analisa a curva da violência na vida de uma mulher, quando ela é criança, ela sofre violência por parte do pai e da mãe. Depois, já na vida, na juventude, é por parte do companheiro, do namorado. Depois, durante a sua juventude, né, sempre companheiro, namorado, ex-companheiro, e na vida, na velhice, já as mulheres sofrem violência por parte dos filhos. Então, é uma presente na vida das mulheres a violência. E isso Ok, é aterrorizante, né? ok, promotora. A gente traz aqui essa pesquisa de forma nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul, ele se alinha a situação aqui no estado ao que acontece no país inteiro? Sim, nós não estamos numa posição muito favorável no ranking dos estados, né? Inclusive, houve um aumento, né, da violência nos estados do Sul, nos quais se inclui o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um incremento dessa violência aqui, e aquele episódio nefasto que aconteceu no feriado de Tiradentes e Páscoa, em que 10 mulheres, né, foram vítimas de feminicídio naquele período, né, do feriado, aquilo sacudiu mesmo o Estado, né? As pessoas ficaram muito chocadas com a ocorrência, né, de tantos feminicídios e levantou essa discussão, né? Então se formaram várias comissões e audiências públicas e a partir disso se busca então, né, encontrar alternativas para enfrentar esse problema, né, de forma mais adequada para que as mulheres sejam protegidas, né, que elas encontrem segurança em fazer uma denúncia, né, em manter a sua denúncia, porque uma mulher quando ela tem coragem, né, ela consegue enfrentar as barreiras do medo, da vergonha, da discriminação, e ela vai até uma delegacia pedir socorro. Nem sempre isso basta, né? Para as mulheres mais vulneráveis, isso é apenas o início, mas ela precisa de muito mais. E o Estado, né? E quando eu falo Estado aqui, eu estou falando município, Estado e federação, geralmente não tem equipamentos necessários para acolhimento dessa mulher, né? Que essa mulher precisa ser acolhida na sua integralidade, ela precisa de uma creche, né, para os seus filhos, ela precisa de emprego, ela precisa de atendimento psicológico, psicossocial, e nem sempre ela tem isso à sua disposição. Então, focar no problema da violência doméstica como se fosse um problema exclusivamente de segurança pública é um erro. E é por isso que a gente tem esses dados tão alarmantes, porque não é um problema exclusivamente de segurança pública. Ele também perpassa a questão do direito penal, a questão da segurança pública, mas ele é muito mais algo que deve ser enfrentado pelas vias da educação, né, também da rede de acolhimento, né, e a gente está falhando aí, né, não estamos atuando em rede. E é por isso que essas mulheres ficam nessa rota crítica, elas vão à delegacia, depois elas têm que procurar um atendimento no outro órgão e no outro, e elas ficam nessa peregrinação, e aí a gente acaba perdendo essa mulher. Ok, tá certo, promotora. Inclusive, nós tivemos aí nessa semana uma conferência entre mulheres, inclusive foi tema de reportagem aqui no NT Sul. Obviamente esse assunto foi debatido, você falou em audiências que foram realizadas após essa morte em série durante o feriado ali de Tiradentes. Inclusive, final de semana passado, nós tivemos aqui em Cachoeira do Sul o Congresso Tradicionalista Gaúcho. Ficou definido para 2026 o tema Violência contra a Mulher. O tema anual do MTG será relacionado à violência contra a mulher. Então, a boa notícia nesse universo tão ruim é que o debate está ganhando forma e as discussões estão se alinhando, né? Exato, porque esse não é um debate exclusivo das mulheres, né? Nos interessa muito porque nós estamos morrendo, a gente tem medo de terminar um relacionamento, então nos interessa muito. Mas esse é um debate que ele precisa ser pautado entre homens e mulheres, né? Tem um sociólogo que tem uma frase dele que eu gosto muito de repetir. Ele diz que se os homens são parte do problema, eles precisam fazer parte da solução, né? Para a construção de uma sociedade mais justa, os homens precisam estar
no centro dessa discussão, né? De que forma a gente vai mudar uma sociedade se os homens, né, que fazem parte dessa cultura machista não tiverem uma reflexão sobre os seus atos, né? Porque, assim, nem todo homem é um agressor de mulheres, né? Mas todo homem, em maior ou menor grau, ele reproduz o machismo que ele herdou do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, né? E são, às vezes, condutas machistas muito tênues, que passam desapercebidas. E é incômodo alguém apontar e dizer, olha, tu está sendo machista, mas é só uma brincadeira. Não, aquilo que parece só uma piada, só uma brincadeira, ela é o terreno fértil para que outras violências mais graves possam acontecer. Promotora, muito obrigado pelo seu relato. Acho que é um assunto que a gente teria muito mais tempo para se abordar e refletir sobre essa questão envolvendo esse número, infelizmente, que cresce a cada ano que passa. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui no NT Sul, relatando essa situação tão difícil que acontece em todo o Brasil e também aqui em nosso estado. Foi um prazer ter estado aqui. Muito obrigada pelo convite. Ok. Daniel, conversamos então com a promotora Ivana, a gente falando sobre esse número que infelizmente aumenta aqui em nosso país. São 1.492 casos de feminicídio em 2024, 1% a mais em relação ao ano de 2023. A gente compartilhando um pouco dessa triste informação, mas que é necessária chegar até o nosso telespectador.